Hoje eu vou responder aqui uma pergunta que eu recebi, eu achei sensacional. Eu vou fazer essa pergunta e eu quero que você responda se isso acontece com você, tá? O cara falou para mim o seguinte: Sérgio, cara, eu montei minha própria empresa, eu trabalho, cara, mas às vezes eu acho que eu não devia ser empresário. Aí me contou a história dele. Cara, veio do subúrbio, Porra, eu sou do subúrbio, né, cara? Sou de família simples. Mas o cara falou o seguinte: Sérgio, eu vim no subúrbio, eu não tenho boa escolaridade, eu era muito tímido, sabe? Eu cometi alguns erros, eu tinha dificuldade de me relacionar. E aí trabalhei em algumas empresas, nunca consegui ter um emprego muito legal, não ganhava bem. Aí fui mandar embora e tomei a decisão, cara, vou montar minha empresa. E aí o cara começou aqui a empreender por necessidade. Existem duas formas de você empreender, de montar a sua própria empresa. O certo seria por oportunidade, você viu uma oportunidade no mercado e montou uma empresa para atender aquilo e ter sucesso, e outros empreendem por necessidade. Está desempregado, não sabe o que fazer. Aí esse cara montou a empresa dele e ele percebeu que ele não estava, ele continuava não tendo o resultado que ele gostaria, mas ele percebeu que ele não estava dando o máximo dele. Todas as vezes que ele precisava se dedicar mais, que ele precisava estudar mais, que ele precisava ampliar a empresa dele, ele percebeu que ele não conseguia. E aí ele tinha uma coisa que eu chamo de síndrome do impostor. Esse cara não se sentia merecedor de ter sucesso. Por quê? Veio de família pobre, num bairro pobre, teve dificuldade, não estudou muito, não teve oportunidade de ter grandes resultados, aí acabou virando empresário e tinha uma pequena empresa. Tem uma pequena empresa, ele estava com muita dificuldade e ele não estava se sentindo merecedor de ter sucesso. Ele não entendia por que ele se sabotava. Ele começava uma coisa, aí parava de trabalhar, ficava em casa, assistia Netflix. Não. E a pergunta dele foi: Sérgio, eu vim de origem pobre. Será que isso atrapalha? Será que isso está me atrapalhando? Aqui é Sérgio Ricardo Dr. Vendas, eu sou especialista em ajudar donos de pequenas empresas a aumentarem muito as suas vendas. Eu costumo dizer sempre que eu aprendi isso com a Abílio Diniz, com Jorge Paulo Lemann. Uma empresa é feita de pessoas e processos. O que é processo? Processo representa a forma como você faz as coisas. E aqui em todas as lives e nos meus treinamentos completos, eu sempre ensino os meus alunos ao que fazer, né? Quais são as técnicas, o que deve fazer, tudo direitinho. Mas eu não costumo falar sobre isso em lives. Mas teve esse cara, mandou essa pergunta para mim, foi o Carlos. Eu falei, cara, eu vou ajudar o Carlos. O que eu respondi a essa pessoa, o Carlos? Eu falei, cara, não importa de onde você veio. Não importa se no passado você aprendeu pouco. Não importa se no passado você teve dificuldades. Hoje você é dono do seu próprio negócio. Hoje, por exemplo, Fábio, que está aqui. Fábio é meu aluno. Fábio é corretor de imóveis. Lá, tem 65 anos. Garoto ainda. Olha só que coisa fera. Para muita gente, com 65 anos é velho. O Fábio não. Eu tenho 50, eu me considero garotão. Entendeu? O Fábio fala, não, eu não vou aceitar ter resultado ruim. A cabeça certamente certa, ela se inscreveu, começou a consumir aqui as nossas lives, o nosso conteúdo gratuito, e em 2 meses ele triplicou o faturamento dele, triplicou as vendas dele. Entendeu? Aí eu pedi para a minha equipe, as minhas jornalistas ligarem para ele e fizeram uma entrevista com ele, uma entrevista em vídeo e tal, ficou muito legal. O Fábio falou algo que eu ensino, né, no meu treinamento, ensino aqui nas lives, você entender quem é o seu cliente ideal. O resultado do Fábio foi tão grande, ele triplicou o resultado dele. Ele fala lá na entrevista, por isso eu posso falar aqui. Vendi em média de R$500 mil e vendeu quase 2 milhões. Ele fala que duplicou. Não, ele fala que triplicou, mas na verdade mais do que triplicou, quase quadriplicou. Eu não lembro se ele fala que duplicou, mas ele triplicou. Eu não sei se ele fala que triplicou, mas quase quadriplicou. Entendeu? E ele citou lá algo muito legal. Ele falou que o corretor de imóveis chega lá com o cliente no empreendimento e fala, aqui tem uma cozinha, aqui tem uma sala, essa aqui é o banheiro. Aí ele fala na entrevista,
Porra, todo mundo sabe quem é, onde é o banheiro. O cliente sabe, tá vendo que aquilo é o quarto, tá vendo que é o banheiro, tá vendo que é a cozinha. Mas aí ele entendeu, essa é uma sacada muito legal. O Fábio, ele entendeu algo que eu ensino, quem é o cliente ideal dele. Quando ele entende quem é o cliente ideal dele, ele descobre o que o cliente quer ouvir para tomar a decisão de compra. Isso gera muito resultado. Entendeu? É isso que tem a ver. Esse cara, o Carlos, que a gente conversou hoje, cara garotão, 30, 40 e poucos anos. Acho que tem 35 anos, o Carlos. Cara, ele falou que ele estava perdido. Pô. Eu falei, porra, meu irmão, para de pensar no passado. Não importa o que você fez no passado. O que importa é o que você faz hoje. O que importa é o que você constrói para a sua vida agora. Se você estudou pouco no passado, não importa. Só que agora você tem que estudar. Não é estudar para ficar inteligente, estudar para saber das coisas. Os meus treinamentos, o Fábio, o Cid, a galera sabe, os meus treinamentos são para você estudar num dia, botar em prática no dia seguinte. Estuda de manhã, põe em prática à tarde. O empresário tem que ter estômago. Entendeu? Ele tem que tomar uma atitude, ele tem que parar de reclamar da vida. Ele tem que parar de reclamar da vida e dizer que a culpa é do governo, da política, da doença, culpa de Deus, culpa do concorrente, culpa do cliente. Nós somos os responsáveis. Se você não está tendo o resultado que você gostaria na tua empresa hoje, entende, é porque você não sabe vender. Venda é método. Venda é método. Tem gente que pensa que venda é uma habilidade que nasce com a pessoa, ou então a pessoa monta uma empresa sem aprender a vender. Está errado. A minha especialidade é ajudar pessoas normais, pessoas sérias, mas pessoas normais. Tem um monte de gente que tem um monte de gente séria, que tem um bom produto, que tem um bom serviço, trabalha muito, mas não vende quanto gostaria. E essas pessoas se acostumam a ganhar pouco dinheiro. Essas pessoas pensam que é normal ganhar pouco dinheiro, mas não é normal. Se você está levando pouco dinheiro para casa, isso não é normal. Você está fazendo errado. Você tem que aprender com quem sabe. Venda é método. O que é um script de vendas? Um script de vendas é um roteiro, um passo a passo, uma estrutura para você vender para o seu cliente. Não importa se você trabalha vendendo produto, não importa se você trabalha vendendo serviço. Não importa se você vende pessoalmente com um cliente. Não importa se você vende pelo telefone. E não importa se você vende pela internet. Não importa se você vende produtos ou serviços de preço pequeno. Não importa se você trabalha vendendo produto, serviço de preço alto. Ok? Não importa se você vende para uma pessoa física, o consumidor final. Não importa se você vende para uma outra empresa, o B2B. Mesmo para uma outra empresa, quem está comprando é um cliente, é uma pessoa física. Por exemplo, eu tenho clientes conhecidos, vocês conhecem alguns dos meus clientes. Dell Computadores, Microsoft, Itaú, Banco Bradesco, Banco Itaú, Bradesco Seguradora, Unimed, Instituto Embeleze, Wizard. Algumas das maiores empresas do Brasil são minhas clientes, fizeram consultorias ou treinamentos comigo. Mas lá quem comprou era uma pessoa, ok? Então a primeira fase para você vender muito, você tem que descobrir quem é o cliente ideal. E existe uma imagem que até eu fiz aqui com a live ontem, vou te mostrar aqui, ó. Essa imagem representa o seu público-alvo. Público-alvo são todas as pessoas que podem vir comprar com você. Digamos, se eu tivesse um restaurante ou uma lanchonete, ok? Então, se eu tivesse um restaurante ou uma lanchonete, qualquer pessoa precisa comer. Qualquer pessoa tem apetite, tem fome. Qualquer pessoa poderia comprar comigo. Está errado. Porque dentro do mercado de restaurante, de alimentação, tem várias pessoas com perfis diferentes. Tem um perfil aqui de uma pessoa que adora massa, come pizza e macarrão. Tem outro perfil de uma pessoa que só come comida natural. Tem outro perfil de uma pessoa que gosta de comida japonesa. Tem outro perfil de pessoas
que só gosta de comer fritura. Tem outro perfil do vegano, tem outro vegetariano, tem outro carnívoro. Então, quando você escolhe um perfil específico para você atender, baseado ou no que você gosta, ou quem já está comprando com você, quando você escolhe um perfil, um determinado perfil, vou até pintar aqui, ó, um determinado perfil específico, ó, eu pintei aqui. De todos os perfis, eu escolhi um. Quando você escolhe um determinado perfil e você estuda o que esse perfil quer ouvir, você se especializa nele. Você descobre quais são as dores e medos dele e quais são os sonhos e desejos. E dessa forma você adequa toda a sua comunicação para o que aquela pessoa quer. Ok? Então, vou te dar um exemplo. Eu vou falar do meu cliente ideal. O meu cliente ideal é dono de pequenas empresas. Então, eu estudei o que o dono de uma pequena empresa quer está passando, o que ele precisa resolver. Eu descobri as dores. A dor do dono de uma pequena empresa é... Vamos lá, quais são as dores do dono de uma pequena empresa? O dono de uma pequena empresa, ele trabalha muito, leva pouco dinheiro para casa. Vive estressado porque o dinheiro não rende, mora numa casa que não gosta, tem um carro que não gosta, não consegue dar para a família tudo o que gostaria. Essa pessoa vive estressada. Ele tem, sabe, trabalha, e ele para pensar, poxa, isso não vale a pena. O que eu tô? Ele não sabe onde ele está errando. E ele começa a se acostumar com uma vida de merda, com uma vida muito simples. Não é a vida que ele sonhou quando ele era criança. Ele começa a achar que está fracassado, que ele fracassou na vida. Essa é a dor que o meu cliente ideal tem. E ele tem um medo de quebrar, medo de ficar desempregado, de falir, de ficar endividado, de virar funcionário dos outros, de ser cobrador. Quando eu entendi qual era a dor e o medo do meu cliente ideal, o que eu fiz? Eu estudei, cara, como que eu tenho que fazer os meus treinamentos para gerar resultado rápido? E aí, eu fiz os meus treinamentos, você estuda num dia, já coloca em prática. É rápido. Aí você vai entender quem é o... Eu vou ensinar você a pesquisar quem é o cliente com mais chance de compra. Eu vou ensinar você a entender o que o cliente quer ouvir, quais são as objeções de compra que você tem que eliminar. E aí eu entrego isso. Aí gera resultado rápido, o meu aluno fica feliz, ele fica mais motivado. Então, primeiro ponto, eu construí treinamentos que geram resultado rápido para eliminar essa dor e esse medo. Aí depois que eu achei a solução, e vários dos meus alunos estão aqui dizendo que tiveram resultado, eu passei a comunicar. Então, eu não falo que a gente tem uma empresa de treinamento. A gente é uma empresa de alavancagem de vendas. Nos vídeos, nas lives, nos nossos sites, nas nossas redes sociais, nos nossos e-mails, nos scripts que a minha equipe usa, a gente só foca em falar de dor e medo do nosso cliente ideal e mostrar como o nosso produto conecta, gera resultado muito rápido. E aí, quando você entendeu? Primeiro, eu entendi quem era o meu cliente ideal, o que ele queria ouvir para comprar, adaptei todo o nosso produto para entregar o que o meu cliente ideal quer, e a gente passou a comunicar isso. E aí, a gente começa a entender o que o cliente... Anota uma frase aí. Os clientes compram pelas razões deles e não pelas nossas. Então, quando eu entendo o que o cliente quer ouvir para comprar, e de uma forma íntegra e ética, eu apresento o que ele tem direito. O que a gente fala, e eu ensino os meus alunos, olha só, o Fábio Cândido, cara, 65 anos, para muita gente é velho. O cara tá lá, tá benzão. A última venda dele foi em fevereiro, ele ficou março, abril e maio, ficou 3 ou 4 meses sem vender. Começou a assistir as lives e gostou. O Fábio não tinha dinheiro. Olha só a coisa interessante. Metade dos meus alunos não tem dinheiro para comprar os meus treinamentos. Olha o que o Fábio escreveu aqui agora. Eu botou aqui, ó. Paguei este preço porque tive pressa. Detalhe, com cartão de crédito emprestado. Metade dos meus alunos pegam cartão de crédito emprestado, dinheiro emprestado para comprar os meus treinamentos. Porque eles não aguentam mais viver uma vida triste, viver uma vida sem dinheiro, viver uma vida que eles não estão felizes. A outra metade pode pagar, mas uma metade não pode. E aí? O Fábio, deixa eu fazer uma pergunta. Você pagou 497 que você falou para se inscrever no script secreto. Quanto de dinheiro você acha que já voltou de lucro por causa do que você aprendeu?
Você consegue chutar? Se você se sentir mal falar isso, não precisa responder. Você pagou 497, que era o preço antigo, hoje é 697. Esses 497 já voltou multiplicado por quantas vezes? Ok? Então vamos lá. E aí, quando você entende quem é o cliente ideal, o que ele quer ouvir para comprar, quais são as objeções de compra que ele tem, e aí você vai aprender a eliminar as objeções de compra antes de chegar no fechamento. Você vai aprender uma outra coisa importante. Anota aí, galera. Jair, anota aí. Quem pergunta domina a conversa. Quem faz as perguntas direciona a outra pessoa para o que você perguntou. Se o seu cliente só pergunta e se você só responde, você não consegue falar do que você quer. Você tem que direcionar a conversa. Os meus alunos aprendem a perguntar certo para ter as respostas certas. O cliente dá as respostas que os meus alunos precisam. E aí, os meus alunos descobrem quais são os problemas, as dores, os medos que o cliente está vivenciando. E aí, quando os meus alunos falam das dores e medos do cliente, de uma forma... Vou repetir. Quando os meus alunos falam das dores e medos do cliente dele, de uma forma muito mais clara que o próprio cliente falaria, o cliente fala, caramba, essa pessoa é especialista no meu problema. Se a pessoa é especialista no meu problema, essa pessoa é especialista na solução. Cara, vou comprar com essa pessoa. Os meus alunos falam que mesmo tendo concorrentes com preço maior, mesmo tendo concorrentes com preço menor, mesmo tendo concorrente mais famosos, eles aprendem a vender muito. Porque eles aprendem a fazer a coisa certa. Aí agora voltando para o Jair. Jair, eu digo para você, a pergunta do Jair. Quero saber se dá para substituir a ligação aos clientes de seguro para mensagem de WhatsApp. Jair, eu vou falar para você, ó, muita gente me pergunta isso. Dá para vender pelo WhatsApp? Cara, eu vou dizer o seguinte, o WhatsApp é a melhor ferramenta de comunicação, mas é a pior ferramenta para vender. Que é o seguinte, pelo WhatsApp, na verdade, vender pelo WhatsApp não precisava nem de ninguém, né? Bastava um robozinho que responde para você. Você não precisa nem de você. A gente responde lá no robozinho. Porque é o seguinte, o WhatsApp é muito frio. Você não consegue fazer essas etapas, entender o público-alvo, fazer as perguntas certas, eliminar as objeções. Você manda um WhatsApp para a pessoa ouve o áudio. Aí para. Aí entra o áudio de outra pessoa. Aí ela para de falar com você, vai fazer com outra coisa. Ela se desconecta. Tem gente que fala para mim, mas doutor Venas, eu vendo pelo WhatsApp. Aí eu, ok, tudo bem. Você está satisfeito com o resultado atual? Tô. Então continua. O Antônio Marcos, ele é meu aluno no Script Secretos. Ele é vendedor de uma autoescola. Trabalha nessa autoescola há 7 anos. O Antônio Marcos, ele vendia, em média, se eu não me engano, vê se é isso, Antônio Marcos, fazia 35 vendas de habilitação, né? Ele trabalha na autoescola, vendia 35 carteiras de motorista por mês, vendendo no WhatsApp. Entrou no Script Secretos e aprendeu a fazer as ligações. Ele dobrou em um mês. Com um mês, ele dobrou as vendas dele. Então, Jair, no Script... vender pelo WhatsApp, cara, é a pior coisa que tem. É porque você perde muita venda. Entendeu? Você não gera conexão. Se o cliente manda uma mensagem no WhatsApp, você manda lá um conjunto de mensagens que eu ensino, você vai para o telefone com o cliente compra com você. É assim que funciona. Renato perguntou, qual o melhor método por telefone? Renata, tem muita gente que pergunta, quero dizer o seguinte, não existe uma frase mágica. Sabe aquele biscoito chinês que a gente vê nos filmes? O cara vai lá, compra o biscoitinho da sorte, quebra assim e sai uma frase mágica. Não tem uma frase mágica. O que existe é um método. Não importa se é imóveis, não importa se é farmácia, não importa se é a proteção veicular, não importa nada disso. O que importa é que você está conversando com uma pessoa. Ah, olha só o Fábio. Hoje fiz mais uma venda de 560 mil. Porra, Fábio! Isso, cara!
Cara, dá vontade de chorar, velho, quando eu escuto isso. Todos os dias os meus alunos eles mandam para mim, eles vêm aqui, vem mais. Que legal, Fábio. Fico muito feliz, brother. Isso provavelmente está mudando a sua vida, cara. A sua vida, a vida da sua família. Porque eu ver se você entende. Com certeza, o Fábio já era muito bom. O mérito é dele. Deu para entender? O Fábio já era muito bom. O Fábio já era trabalhador. Tem o depoimento do Fábio, um trechinho do depoimento. Deixa eu ver se eu acho aqui. O Fábio... acho que já tem aqui, ó. O depoimento do Fábio... eu tenho um depoimento dele. Curte. Fábio, olha só, tem um depoimento teu aqui, ó. Vou botar aqui. O Fábio já era bom. Entendeu? Só que ele não estava acertando. Ó, tem um depoimento. O Fábio deu uma entrevista de meia hora para a minha equipe. Mas eu tenho aqui um depoimento resumido. Vou botar para vocês aqui. Olha o Fábio aqui, ó. Olha o depoimento do Fábio aqui, ó. Olha lá, garotão de 65 anos, aqui. Meu nome é Fábio Cândido. Eu trabalho no setor imobiliário e sou corretor de imóveis. Corretor, a gente passa muitas das vezes, alguns meses sem vender nada. Entendeu? Alguns meses sem vender nada. Então, você só tem gasto. E dá vontade de chegar e largar tudo e escolher outra coisa para fazer. O que eu ganhava só estava dando para, vamos supor, praticamente para sobreviver, para pagar uma continha, pagar outra, pagar uma continha, pagar outra. Isso não é o desejo de ninguém. Você ficar escolhendo conta para pagar. Não sentia a dor do cliente, não sentia, assim, o que realmente o cliente estava precisando. Então, não me preocupava. Me preocupava muito chegar lá, mostrar o empreendimento. Isso aqui é uma sala, isso aqui é um banheiro, isso aqui é uma cozinha. Isso aí todo mundo sabe o que é, né? Então, não precisava falar com o cliente, conhecendo a dor do cliente, conhecendo as objeções, conhecendo aquilo que realmente ele precisava. Inclusive, sabendo que, aprendendo aqui, aquilo que nós gostamos não é aquilo que o cliente deseja. Nós gostamos de uma coisa, mas o cliente deseja outra coisa. Então, às vezes, a gente fica mostrando, não, isso aqui que é o melhor. Muitas das vezes, a gente fica pensando que aquilo que nós gostamos é o melhor. Pode ser melhor para você, mas não é melhor para ele. Então, tem que deixar ele gostar, tem que deixar ele se apaixonar pelo empreendimento. Desde final de janeiro, começo de fevereiro, que eu fiz uma venda, mas fiz uma venda muito baixa. Baixa que eu digo em relação ao que eu costumo vender. Fiz uma venda, vamos supor, de 450, 500 mil, mais ou menos. Então, agora, quando chegou no mês de julho, passou um pouco desse... Porque na pandemia foi um pouco difícil, porque as pessoas não estavam saindo de casa. Tudo. Mas quando chegou o mês de julho, que as coisas começaram a abrir, e quando eu fui para a rua para mostrar, quando eu comecei a trabalhar, comecei a colocar em prática aquilo que eu tinha aprendido. Aí, quando chegou no mês de julho, colocando em prática, eu dupliquei as vendas de 500 mil, passei para venda de 1 milhão e 800, é quase 2 milhões de reais. Muitas das vezes, as pessoas, você conta para os colegas, assim, eles pensam, foi coincidência. Coincidência, eu falei, nada, coincidência é nada. Porque tem aqueles incrédulos, né? E tudo acha que é coincidência, que já ia acontecer mesmo. Eu falei, então por que nunca aconteceu? Se já tem 4 anos que eu trabalho, 4, 5 anos que eu trabalho nisso, agora que eu comecei a fazer o curso, que aconteceu? Então, não são coincidências. Eu até falei para eles, então vou fazer o seguinte, vou dar uma colinha para vocês aplicarem e ver se tem alguma coincidência, ver se vocês vão conseguir alguma coisa. Aí dei uma pequena colinha para eles seguiram algumas regrinhas que eu dei para eles, eles também obtiveram isso nessas ligações, quando você não está seguro, quando você não sabe vender, quando você não tem uma habilidade na venda, porque ser vendedor parece que é fácil, mas não é fácil, não é qualquer um que vende, você tem que ter um método, você tem que saber como você vai chegar e se dirigir ao cliente. Entendeu? Show de bola. Fábio, tchau, fica com Deus.